OIB-TV, uma realização da Ordem dos Economistas do Brasil. Colega economista, prezada telespectadora, prezado telespectador, é um prazer estar com vocês mais uma vez aqui na TV da Ordem dos Economistas do Brasil. E hoje tenho o prazer, a honra de conversar com meu querido amigo, o professor Luiz Alberto Machado, que é assessor do Espaço Democrático. Machado, é um prazer estar contigo mais uma vez aqui na TV da Ordem dos Economistas do Brasil. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu é que agradeço o convite, Manolo. É um prazer aí falar para os colegas economistas e para o público em geral. O que vem a ser o Espaço Democrático, Machado? A Fundação Espaço Democrático é o Centro de Estudos e Pesquisas do Partido Social Democrático, do PSD. Todos os partidos têm que ter uma fundação, era um instituto, viraram fundação por força de lei. Só que, sendo muito sincero, em muitos partidos, essa fundação só existe para eles receberem verba de governo. Ao contrário, do PSD tem uma atividade muito intensa, uma equipe de consultores muito rica, entre eles está o Roberto Macedo, nosso colega que você conhece tão bem, e nós temos uma atividade muito intensa. E um dos temas que eu trabalho lá é de economia criativa e especificamente de cidades criativas, que é o que nós vamos trabalhar, vamos falar hoje no nosso bate-papo. É verdade. Bom, você é um especialista, é uma referência nacional nessa área, tem se aprofundado ao longo desses últimos anos em economia criativa e, em particular, com cidades criativas. Mas e o livro Viagem pela Economia, como é que está? Pena que com a pandemia as palestras diminuíram, né? Porque tinha muito convite para falar sobre ele e eu aproveitava para distribuir. Mas a repercussão foi excelente. Eu, mais uma vez, te agradeço aí pelas generosas palavras do prefácio. Não, eu tive essa honra de ler o livro, fiquei fascinado pela forma clara, precisa, inteligente que você utilizou para escrevê-lo. Então, fazer o prefácio me deu um pouco de trabalho, no sentido de que eram tantos os assuntos que você estava tratando, uma viagem pela economia, algo e numa linguagem extremamente simples, né? Que eu tive dificuldades para ser muito conciso, ou seja, tentar fazer um prefácio mais monolítico, digamos assim. Mas foi o que eu consegui fazer naquele momento do tempo. Machado, e qual é a editora? É uma editora que pertence ao próprio Espaço Democrático, né? Scripton Editorial. Se alguém que nos ouve e nos assiste nesse momento... Ele está disponível para download lá no www.espacodemocratico.org.br/publicações. Tá. Mas se alguém quiser a edição impressa, é só pedir lá que a gente envia. Excelente. Então vamos falar um pouco sobre essa questão de cidades criativas, que está fortemente relacionada essa questão com os avanços tecnológicos que têm sido fantásticos nesses últimos anos. E queria que você colocasse essa questão, pontuasse essa questão para os nossos telespectadores, o que vem a ser exatamente uma cidade criativa. Certamente a nossa telespectadora, o nosso telespectador está pensando nisso. O nosso colega economista certamente já assistiu tuas palestras e já sabe o que vem a ser esse termo. Mas coloca o termo para a gente situar a nossa conversa nos próximos minutos que temos de programa. Ok, Manolo. Bom, começando pela economia criativa. A economia criativa é a economia do intangível.
é a economia que depende da criatividade e da imaginação humana. E à medida que as pesquisas sobre economia criativa foram se desenvolvendo, surgiu naturalmente o interesse por estudar o que era uma cidade criativa. Se existem pontos de convergência e divergência entre os grandes especialistas na economia criativa, o mesmo ocorre com relação às cidades criativas. Há uma brasileira, que é uma referência no tema da economia criativa e das cidades criativas, que é a Ana Carla Fonseca Reis, que prestou consultoria para a Unesco, para a UNCTAD. Ela fala que uma cidade criativa precisa reunir 3 componentes: inovações, conexões e cultura. A análise dela é muito interessante e ela tem uma abordagem muito voltada para o Brasil. Um dos grandes gurus da economia criativa, que é o Richard Florida, ou Florida, não sei bem qual é o sobrenome, como pronuncia o sobrenome dele, ele também fala em 3 T's: talento, tecnologia e tolerância. Para ele, por exemplo, a cidade mais criativa do mundo é disparadamente São Francisco. Por quê? Porque São Francisco reúne esses 3 T's com grandes sobras. É uma cidade que você tem o Vale do Silício, que você tem universidades importantíssimas voltadas para a pesquisa, isso atrai o talento de pesquisadores, de pessoas inteligentes, e São Francisco foi durante muito tempo considerada a cidade mais tolerante dos Estados Unidos, no aspecto de aceitar gays, de ser uma cidade muito tranquila e etc. Então, na perspectiva do Richard Florida, São Francisco é disparadamente a cidade mais criativa do mundo. Há outras pessoas que pensam numa cidade criativa, numa cidade que tem um DNA, alguma coisa particular que faz ela gerar recursos. E aí você tem vários e vários exemplos. Parintins. Parintins é uma cidade lá do interior do Amazonas que se tornou conhecida por causa da festa do boi. Pois é, a festa do boi, que é um negócio localizado, se transformou numa fonte de renda o tempo todo para Parintins. Porque além dos dias da festa do boi, você tem prestação de serviços dos artistas, dos coreógrafos, dos desenhistas, dos músicos de lá pelo tempo todo. Algo muito parecido com o que aconteceu com a festa junina, que você tem cidades brasileiras famosíssimas. Há uma disputa entre Caruaru e Campina Grande para qual é a maior festa junina do mundo. São cidades que, embora a festa junina seja pontual, hoje você tem atividades ligadas às festas juninas que praticamente sustentam a economia dessas cidades no tempo todo. E eu estou dando 2 exemplos de cidades pequenas, ou relativamente pequenas. Por quê? Para quebrar a ideia de que uma cidade criativa tem que necessariamente ser uma cidade grande. Claro que pode ser grande, mas não necessariamente. Aliás, o Jaime Lerner, que faleceu há poucos dias, ex-prefeito de Curitiba, falava exatamente isso. Qualquer cidade pode ser criativa. Basta que ela tenha o desejo de transformar sonhos em realidade. Eu vou voltar a dar outros exemplos, mas eu acho que, para simplificar, Manolo, tem 2 coisas que são fundamentais numa cidade criativa. Ou ela é uma cidade que se notabiliza por uma coisa especialíssima, e aí ela marca nacional ou internacionalmente, como eu dei o exemplo de Parintins, como eu dei o exemplo de Campina Grande, como você tem outros exemplos, como Orlando, de parque temático, Las Vegas, a capital dos jogos, ou você tem grandes cidades que a multiplicidade de coisas é que faz com que ela seja considerada uma cidade criativa. Nesse caso, principalmente, 2 coisas são fundamentais. Ela ter equipamentos e ter eventos. Não adianta ter equipamentos, mas não rechear esses equipamentos com eventos. E não adianta você querer promover eventos se você não tiver lugares adequados para isso. Então, eu vou cometer uma inconfidência. Eu, durante um período, aí, trabalhei como assessor da presidência da São Paulo Turismo, da SP Tours, e escrevi um artigo sobre cidades criativas. E não incluí São Paulo.
O Marcelo Herder, que era o presidente, me chamou e falou: Machado, vou te dar um pontapé, vou te mandar embora. Você é louco? Você escreve sobre cidades criativas e não põe São Paulo? E realmente foi uma falha minha. Depois eu escrevi um só sobre São Paulo, porque São Paulo é uma cidade criativa por excelência. Por quê? Porque ninguém vem a São Paulo pela beleza natural de São Paulo. Quem vem a São Paulo vem para usufruir dos equipamentos e dos eventos. São Paulo dispõe de museus, de restaurantes, de casas de shows, de auditórios, de casas de exposições, de espaços para exposições, mas tem eventos que preenchem esses lugares o tempo todo. Então, São Paulo, é exemplo de Paris, é exemplo de Nova York, é exemplo de Roma, é exemplo de Londres, são cidades criativas multiculturais. Elas oferecem muitas coisas, não se fechando numa única coisa. Bom, ele fez muito bem em reclamar, e até eu ia te perguntar qual era a situação de São Paulo, e você acabou de dizer que escreveu depois um artigo único e exclusivamente para a cidade de São Paulo. São Paulo, de fato, uma cidade fantástica, né? Agora estamos com questões muito complicadas devido a essa terrível pandemia, e queria que no próximo bloco, iremos dar um pedido aí de intervalo, mas queria muito que nesse próximo bloco você tratasse dessas cidades criativas, como é que elas acabaram, digamos, resolvendo ou encontrando soluções, se é que há soluções, ao longo desse ano de 2020 e nesse período de 2021, que já estamos vendo uma luz no final do túnel, graças à vacinação que está ocorrendo de uma forma muito efetiva nos Estados Unidos da América, muito forte também na Europa, numa velocidade menor, mas muito forte na Europa, e também no nosso querido Brasil, com esses altos e baixos, essas confusões que há, também estamos caminhando. Uma pena que muita gente está ficando pelo caminho. Então, eu vou te pedir, Machado, e aos nossos queridos telespectadores, um segundinho e já retornamos. O que nos move e nos transporta para o futuro. Dinamismo para acompanhar as evoluções tecnológicas e os novos modelos de negócios. Dinamismo para inovar. Se superar as expectativas é importante para você, é importante para nós também. Oferecemos soluções completas para potencializar o crescimento sustentável do seu negócio e projetá-lo para o futuro. Esteja onde estiver, conte com a gente. O profissional economista possui sólida formação teórica e prática e visão metodológica global da ciência econômica e sua importância. Ele possui consciência criticamente aberta sobre a realidade socioeconômica do país e assume uma postura responsável no tocante à sua atividade profissional. Preocupado com a missão de dar a sua colaboração para o desenvolvimento sustentável da nação, o profissional economista segue à risca cada palavra de seu juramento. CG Consignado é uma consultora de crédito para aposentados, pensionistas e servidores públicos, além das Forças Armadas. Em parceria com vários bancos, você tem mais oportunidades de negociar. O crédito consignado tem prazos de até 96 meses, com todos os bancos conveniados. Venha para a CG, você também. As melhores taxas, ligue, consulte, não deixe para a última hora. Colega economista, prezada telespectadora, prezado telespectador, é um prazer estar com vocês mais uma vez aqui na TV da Ordem dos Economistas do Brasil. E tenho o prazer, tenho a honra de conversar com meu querido amigo, o economista Luiz Alberto Machado, professor de economia, escritor de vários livros e assessor do Espaço Democrático. Machado, estávamos conversando sobre cidades criativas
Você deu inúmeros exemplos, incluiu São Paulo, mas estamos ainda na pandemia do terrível coronavírus. Tivemos problemas ao longo do ano passado, muito sérios. Estamos vendo, como eu disse anteriormente, uma luz no final do túnel. Há vacinação em massa nos Estados Unidos da América, há uma vacinação também em massa nos países europeus e asiáticos, e também, do nosso jeito, nós vamos também vacinando grande parte da nossa população. E como essas cidades criativas reagiram a esta situação de crise tão séria quanto esta do coronavírus? Manolo, na grande crise que nós tivemos econômico-financeira de 2008, 2009, que foi aquela que teve origem no sistema hipotecário norte-americano, esse Richard Florida, que eu já mencionei, que é um dos grandes gurus da economia criativa, ele escreveu um livro chamado O Grande Recomeço. E ele abordava aquele grupo de cidades norte-americanas que tinha sido muito penalizada pela crise, mas que já vinha sendo penalizada antes, sobretudo na área das minas dos Estados Unidos, no centro-oeste americano. E ele dizia que essas cidades iam ter que se reinventar, elas não poderiam ressurgir fazendo as mesmas coisas que faziam antes. A pandemia agora, de certa forma, impôs o mesmo tipo de desafio para algumas cidades. Algumas que já vinham claudicando, já vinham com dificuldades, tiveram suas dificuldades aumentadas com a pandemia. Outras não, outras passaram a enfrentar uma situação nova. Algumas saídas muito boas. Recentemente o Estadão publicou deu exemplo de uma série de cidades que tiveram o perfil dos seus visitantes modificados com a pandemia. Eram cidades tipicamente que as pessoas iam nas férias ou para passar fim de semana, e muitas delas foram se refugiar lá para viver um isolamento maior. Mas para poder viver nesses lugares, elas dependiam do quê? De uma boa infraestrutura na área de internet, que tivesse acesso à internet, banda larga e assim por diante. Então, vários prefeitos fizeram investimentos pesados nisso daí para viabilizar esse tipo de coisa. Exemplos: Ilhabela, Campos do Jordão, cidades que passaram a atrair um tipo de residente permanente e não temporário. E para ele poder ir para essas cidades, ele então exigiu isso daí, isso foi feito. Você teve respostas muito interessantes de outras cidades que se adaptaram à realidade, mas que eram cidades muito voltadas para uma determinada coisa. Por exemplo, Belém, e São Paulo, que são capitais gastronômicas. Aí você teve a resposta dada pela área de restaurantes, também com a ativação do sistema de delivery, com a criação de algumas inovações que tornou possível a sobrevivência numa situação muito difícil em que as pessoas não podiam frequentar presencialmente esses lugares. Então você tem aí coisas muito interessantes, mas a grande aposta dessas cidades é na retomada da normalidade, né? Porque você tem aí a possibilidade de fazer aquilo para que elas, durante muito tempo, se prepararam para tal, para ser a capital da moda, como Milão, a capital do cinema, como Los Angeles, e uma série de exemplos dessa natureza. Agora, o que eu gostaria de destacar, e que é uma coisa interessante, é que as cidades criativas, elas foram cada vez dependendo menos de uma única atração e foram diversificando a sua oferta de atrações. E um outro exemplo excelente no Brasil é Gramado. Gramado era uma cidade que era uma estância de inverno, lá na Serra Gaúcha. Depois, com o Festival de Cinema, ela ganhou uma marca internacional, mas hoje ela é um centro de eventos extraordinário, com grandes centros de convenções, com hotéis de primeira qualidade, que atrai gente o ano inteiro. E ela ainda inovou no Brasil com o Natal das Luzes, né? Então, dezembro e até janeiro é quase impossível, porque o afluxo de turistas é muito grande. Então, a criatividade de gestores
e nem sempre só de gestores, porque em alguns casos não é nem de cima para baixo, não é uma iniciativa governamental. Às vezes é a própria população, como no caso de Parintins, que era uma festa popular que ganhou dimensão internacional. Excelente. O que esperamos aí para essas cidades criativas ao longo desse ano de 2021, já que há uma luz no túnel, você acha que está havendo, inclusive, uma reformulação com relação à vacinação, com relação a novos eventos, novas modalidades de atração, porque a Europa inteira está em crise no turismo, né, que é algo fantástico. A Espanha, por exemplo, recebia 70 milhões de turistas e não deve estar recebendo nem 10, por causa da pandemia. Mas você acredita que essas cidades criativas, elas estão criando novos eventos, novas formas para captar esse turismo que deverá vir nos próximos momentos do tempo? Eu tenho certeza que sim, eu tenho conhecimento de alguns exemplos, mas eu acho que essas cidades estão se preparando para uma volta gradual, porque elas acreditam que num primeiro momento você vai ter um tipo de visitante que vai evitar grandes aglomerações, então elas estão se preparando para oferecer essas atrações que elas já oferecem tradicionalmente, obedecendo a determinados protocolos para garantir a segurança não só dos visitantes, mas também dos habitantes locais. E mais uma coisa, durante essa pandemia, nós tivemos exemplos, e aí espalhados pelo mundo inteiro, muito interessantes. Você falou da Espanha, e alguns museus espanhóis são mundialmente famosos. Tanto o Prado como o Guggenheim ofereceram tours virtuais sensacionais. Quer dizer, claro que é diferente de estar presencialmente no lugar, mas quem teve interesse, disposição e paciência para procurar, pôde usufruir de uma coisa sensacional que a pandemia nos ofereceu e que faz parte desse rol, como você bem falou, ligado à tecnologia da informação, automação, que o salto foi muito grande. No campo da economia criativa e das cidades criativas, você teve o fortalecimento de uma área que já vinha muito grande e que foi pouco afetada. Pelo contrário, ela cresceu durante a pandemia, que foi os jogos eletrônicos, os games, que é uma coisa que você pode fazer da sua casa, do seu computador, ou do seu celular, ou enfim. E isso continua crescendo assustadoramente. No Brasil não é tanto, mas em alguns lugares do mundo, games é um negócio que toma conta. A Coreia do Sul é uma verdadeira febre. Os ídolos de games na Coreia do Sul têm uma popularidade comparável à do Neymar, à do Messi. É uma coisa que a gente ainda não tem uma noção precisa do que é, porque aqui está crescendo, mas não na mesma proporção. Você acha que, em função dessa queda tão grande da renda gerada nesses setores de cidades que estão nas cidades criativas, você acha que vai demorar um pouco mais do que o necessário para a retomada dessa renda, dessa riqueza? Ou seja, será que, em outras palavras, vamos continuar com a pandemia ao longo de 2022, porque não sabemos exatamente quando é que essa pandemia vai terminar? Como é que você está vendo esses setores em plena atividade? Eu às vezes me surpreendo, viu, Manolo, porque eu acho que a reação é muito rápida. E eu estou acompanhando, você sabe que eu sou fanático por basquete, e eu estou acompanhando as finais da NBA, é um negócio impressionante. Nos Estados Unidos já voltou ao normal. Os ginásios estão com 16 mil pessoas, 17 mil pessoas, uma verdadeira loucura. E a NBA foi uma experiência interessante no ano passado, né? Que eles criaram o sistema de bolha e conseguiram realizar o campeonato com todo mundo lá em Orlando sem ter um caso de pandemia em todas as equipes. E hoje isso está se espalhando para outras atividades.
Então, você já teve a volta no esporte de atividades, primeiro sem público, depois com público parcial, e nos lugares em que a vacinação já avançou muito, já está voltando a ter público natural. É o que eu espero que aconteça nos países que levarem a sério o programa de imunização. Então, assistimos à final da Champions, foi lá em Portugal. Parece que tinha uns 15 mil, mais ou menos, pessoas assistindo. Mas estavam assistindo. Uma boa parte usava máscara, outra parte não usava. Na Inglaterra também, no Reino Unido também, está havendo uma volta à normalidade. Pelo fato que você acaba de colocar. A vacinação é muito forte lá nesses países, nos Estados Unidos e no Reino Unido. Então, vamos torcer para que essa pandemia ela termine efetivamente com uma vacinação em massa e que não apareçam outras cepas aí para atrapalhar a nossa vida, não é verdade, Machado? As palavras finais estão contigo, Machado. Estamos chegando ao final do nosso tempo, infelizmente, porque sempre é muito gostoso conversar contigo sobre esses temas. Eu é que agradeço mais uma vez, Manolo, e a única coisa que eu queria lamentar é a falta de coordenação entre os níveis de gestão no Brasil, federal, estadual e municipal, porque essa falta de coordenação atua muito contra a economia criativa e contra as cidades criativas. Só para dar o exemplo final, eu estou vendo agora que está tendo Roland Garros, teve o Grande Prêmio de Mônaco, tem a França tem o lançamento dos grandes desfiles de moda. A França concentra tudo isso numa mesma época para que as pessoas possam usufruir. A Serena Williams, que estava indo para Roland Garros, foi um pouco antes, ela deu a bandeirada no Grande Prêmio de Mônaco. Então, esse tipo de coisa é algo que eu ainda sonho que vai acontecer no Brasil, com prefeitos, governadores e presidente, mesmo não sendo de uma mesma sigla, pensando em conjunto as grandes possibilidades que a economia criativa e as cidades criativas podem oferecer. Bom, excelente, Machado. Muito obrigado por estar conosco mais uma vez aqui na TV da Ordem dos Economistas do Brasil. E a você, meu caro economista, prezada telespectadora, prezado telespectador, muito obrigado por estar conosco e até o próximo programa. OIB TV, uma realização da Ordem dos Economistas do Brasil.